Então, continuamos, né, nossas pesquisas como foi feito ontem. Então, o Midrashim na tradição judaica. Os rabinos acadêmicos de dois incidentes semelhantes. O Midrashim preenche as lacunas, tá, gente? Da Bíblia hebraica. Pesquisar e investigar. Primeira criação, o homem e a mulher, segundo Deus fez cair em profundo sono e fez uma mulher das suas costas. O demônio feminino de Isaías, o impulso criativo. E assim nasceu Lilith. Então, Lilith vem da formação primordial do homem, né? Do homem como homem, juntamente com a mulher. Os súcubos. E tem a ver com os processos de ejaculação e a nível masculino do homem jovem. Matar bebês no berço, segundo a tradição. Uma mulher malvada, um arquétipo da mulher malvada, da que se rebela. Mas por que esse arquétipo? Por que implementamos esse arquétipo na ortodoxia da sedução, com uma mulher sendo uma mulher desqualificada? E aí ela se rebela e a igualdade plena é estabelecida e ao mesmo tempo rebelde. Então, nos demonstra que existe a sacerdotisa pagã, a igualdade plena. José, ou seja, se referenciou-se a uma pagã, uniu-se a uma pagã no Gênesis. E essa mesma pagã foi Zenate, filha de Pontifera. Historiadores gregos não deixaram de lado essa história. E José, escravo, que foi rei do Egito. Simplesmente essa história ficou para trás. Não se sabe, né? Misteriosamente silenciada. José, escravo e rei. Então, por que isso? Porque Jacó, Abraão tiveram esposas e assim foram elucidados suas vidas. Mas estranhamente José não teve. O casamento heterodoxo, José e Zenate, século I. Alexandria, o Midrash, o Heliópolis no Egito, ou seja, tinha uma filha virgem. Pontifera tinha uma filha virgem, do qual era Zenate, pagã, sacrifícios, e fez com que perdesse a sabedoria que viria a ter mais na frente. Então ela fez José, não gostava de José. E ali ela se encantou com ele, o vendo, e passou-se assim a olhar pela janela e viu aquela pessoa ali, sentada. Então, houve o sacrifício, a sabedoria vira piada. Ou seja, eram híbridos caídos dos limbos. A história anterior de Adão e Eva, infanticídio, feminismo e sexo. Lilith, depois de Deus, criou a terra e chamou-se de Lilith. Então, no Torá, no século 8, existia essa coisa medieval de Lilith, a esposa e Eva. Então, Lilith é banida como a primeira esposa, porque ela não se curvou ao poder de Adão, referente a Adão. Fique abaixo de mim, mulher. E ela quis a igualdade. 4 letras. Od, rei. Verifer, rei. Vanfer, rei. Que significa as palavras de Lilith. 3 anjos. E então ela voou. E foi banida do paraíso. E seus filhos morreram todos os dias. 100 crianças morreriam. Eva foi tirada da costela de Adão e assim se expôs à submissão.
expulsa do jardim. Lilith aflige a mulher grávida, moléstias de jovens, súcubos, Lilith, o demônio. Entalis, nos sumérios, com garras de pássaro e cara de coruja, referente a Lilith. A Bíblia hebraica, a Lilith repousa, segundo Isaías, a coruja porá o seu ninho, aonde colocará o seu ninho. Tudo referente a essa deusa. Seus membros eram, ou seja, a referência disso, e ela chora. E a justiça divina melhora o mundo, a justiça do homem, a vingança. E o Torá é um conceito disso. A misericórdia do Moshe. Não há justiça sem complacência. Não conhecerás face diante do juízo, do julgamento do inimigo implacável. Sem julgar, sem conhecer, pode ser um filho seu. 2 conceitos do mitzpat, ou seja, da tzedaka. Tzedaka, que quer dizer justiça, equidade. Você utilizar os símbolos da balança, ligado a donativos, a fé, a divisão, para quem merece. Não para aquela pessoa que está ali utilizando da fé como recurso, da injustiça como recurso de ficar sem ter o que fazer. Não. Então, nesse sentido, o Elisha vai em busca da verdade, do santuário de Jerusalém. E as coisas começam a fazer mais efeito nessa sociedade secreta, que é a sociedade dos maçons. Então, a sociedade secreta já vem há muito tempo e, segundo consta, foi feito a sociedade maçônica pelos americanos George Washington e Benjamin Franklin e Montesquieu, francês. Então começa onde eles criam legislativo, judiciário e várias leis. O poder fundamental do edifício do Capitólio. Agora chega. Em 7 de janeiro de 2022, temos o arquétipo 5, que foi previsto por mim no dia do Capitólio, que eu previ sangue descendo nas mãos do então ex-presidente Trump. E eu não sabia, mas sabia, avisei a ele, que haveria sangue e morte. E é o 5. Por quê? Porque foi feito no Capitólio a previsão e os maçons fizeram agendas ocultas para o poder e a sociedade. 1826, desastre de William Morgan, revelaria segredos dos maçons, horripilantes. O William simplesmente desapareceu numa carruagem um belo dia e nunca mais foi encontrado. Então, juízes maçons julgaram e ninguém foi condenado e muito menos acharam os culpados. E isso quer dizer uma coisa muito grande. Partidos começaram assim a se tornar anti-maçons. E dentro quando George Washington foi à posse, ele estava vestido como maçons. Então, no Capitólio. Então, existe sempre aquela energia perando aquele Capitólio. Os monólitos que ali se encontram são possivelmente de origem, obviamente, maçons. E que trouxeram aquela revolução a nível de assassinato ali no chão, lavando-se aquelas práticas antigas que foram feitas de sacrificiais. Então, nisso tudo, nós temos, essa é a visão, ou seja, a visão deste mundo se alinhando ao outro. Então, as características, voltando ao Torá, de elucidação da idolatria, o egoísmo, o ser que se afasta da luz, não há trevas sem a luz. Mas as trevas são vazio. Então, elas não existem dentro da filosofia Kabbalah. O Torá foi redigido para deixar de ser esquecido. E existem os filhos de Deus e os filhos dos homens na Kabbalah. Os filhos de Deus, a essência de Deus, Set e
os outros Enós e Noa, os filhos de Deus, da essência de Deus, da sua existência. Noa, Deus, cada casal pediu a Noé que fosse feito cada casal de animais puros para colocar na arca. Então Noa não sabia, e Enoque em sua vida também. Ritos sacrificiais de Abel, idolatria, adultério, fuga de Deus, a idolatria e o propósito egoístico, códigos de Hammurabi, escritos cuneiformes como Abraão, definindo regras, tá, gente? Regras de conduta moral dos essênios, olho por olho, dente por dente, sequestro, propriedades indevidas. Então isso tudo foi a obra de Nietzsche. O intuito, além do bem e do mal, perpetuar a essência da religião, valores humanos do certo e do errado, essência do DNA de Deus, buscar por prazer conceitos que realize seus desejos contra aquilo que venha a ser bem, não, e contra o mal, não aquilo que faça o mal e que traga malefícios às pessoas, como livre-arbítrio entre o bem e o mal, o código de Hammurabi e os códigos vingativos. Então, nesse sentido, nós temos o bem e o mal, a falta de luz. A ausência de luz só é perceptível se ela existir, se não houver a luz. Então, primeiramente, dentro da Cabala, a energia fundamental é a luz. É o princípio que só existe a luz. Obrigada.